Olá pessoal, sejamos todos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários. Um momento para reflexão, para fala e também para escuta. Você, por exemplo, que assiste a esse vídeo agora, se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, algum complemento, alguma correção, pode escrever aí que particularmente eu vou responder. É uma atividade que eu tenho feito, sido fomentado pela equipe dos bastidores. Por trás dessa câmera existem 3 pessoas que auxiliam bastante o processo de produção dos nossos episódios diários. Rodrigo, Lucas e Flávio. E eles me deram a dica de fazer uma conta para ficar respondendo, se eu já não tivesse uma conta aí de YouTube, né? Então eu fiz, na medida das possibilidades, que sempre tem essas possibilidades, eu vou respondendo. Hoje, por exemplo, tive um diálogo muito bom, virtual, com uma pessoa chamada Tatiana, que ela me fez alguns questionamentos, a gente vai pesquisar e responde de acordo com a literatura espírita, baseada sempre em Allan Kardec. Para o capítulo de hoje, do livro Pão Nosso, estamos trabalhando o capítulo 36, intitulado Até ao Fim. Tem uma passagem de Jesus no Evangelho de Mateus que diz o seguinte: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Está lá em Mateus, do capítulo 24, versículo 13. E Emmanuel começa essa questão da perseverança da seguinte maneira: aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. E aqui a primeira pergunta de cunho existencial: qual tem sido o objetivo da nossa reencarnação? Essa resposta tem 2 perspectivas. A primeira, mais simples e objetiva, o objetivo da reencarnação, conforme registra a questão 132 do Livro dos Espíritos, é ajudar-nos a caminharmos até a perfeição. E o segundo viés, que é um viés subjetivo, introspectivo, que diz respeito a gente olhar para dentro, é qual tem sido a finalidade que nós estamos dando aos nossos dias. Qual tem sido o propósito? O que é que te conecta agora, por exemplo, a esse vídeo do canal do YouTube? Por exemplo, você é espírita? Você é simpatizante da doutrina espírita? Há quanto tempo, se você porventura também seja espírita, você estuda o espiritismo? O que é que te traz aos episódios diários? O que é que se quer dizer com isso? Cada um de nós tem a sua própria história de vida, tanto em uma perspectiva micro, da atual reencarnação, como de uma perspectiva macro, em relação à eternidade e em relação à imortalidade, em relação aos históricos das nossas reencarnações, que fica armazenado no nosso HD espiritual, que é o perispírito. E qual tem sido a finalidade que nós damos, por exemplo, a esses episódios diários? Quer seja no episódio com Mário, com Cláudia, com Flaviana, com Wagner. Um dos grandes objetivos que nós temos e desafios quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda o Espiritismo, é colocarmos todo esse aprendizado em prática. Hoje, por exemplo, quando eu estava respondendo aos questionamentos de Tatiana, nós estávamos ali fazendo uma pesquisa em um Livro dos Espíritos. E ela fez uma pergunta bem interessante sobre o morno, sobre a intenção de que nós temos em relação a agir ou não agir. A gente fica parado, a gente fica ali em uma posição de proatividade ou fica só observando. O propósito da reencarnação, a finalidade, o alvo, o fim,
significa aprendermos. E nós, conforme propõe Jesus, devemos sim manter essa atuação, manter esse foco, manter esse escopo. E se eu errar? E se você errar? Tudo certo. Está no nosso percurso. É previsível nós errarmos. E Jesus nos fala isso, por exemplo, no Evangelho de Lucas, quando ele vem contar a parábola da ovelha perdida. O Livro dos Espíritos, quando vem escrever sobre bem, sobre mal, deixa uma questão bem registrada a respeito da consciência. Lá na questão 637, nós devemos sim tentar, cada um com a consciência atual que tem. É certo que a história do cristianismo conta aí inúmeros relatos em relação a processos de acerto, mas aqueles processos de acerto, os grandes expoentes cristãos erraram. Por exemplo, Pedro. Por exemplo, Paulo. Por exemplo, Zaqueu. Aqui em uma perspectiva tridimensional. Cada um com o seu erro, cada um com o seu reajuste de rota, para depois começar os acertos com Jesus. Porque a questão 171 do Livro dos Espíritos nos ensina que o dogma da reencarnação se baseia em um ajuste de contas que nós temos com a nossa consciência. E quando Emmanuel vem escrever a respeito desse tema, desse capítulo, até o fim, ele nos apresenta uma possibilidade de reflexão existencial. E aqui alguns recortes. Ninguém, nem eu nem você, e nem é uma pessoa que porventura você encaminha esse vídeo, ninguém se furtará impune a percentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. O aperfeiçoamento é próprio, o burilamento é próprio. Embora tenhamos os nossos processos de julgamento em relação aos terceiros, devemos observar o nosso próprio esforço, nosso próprio sacrifício e também o nosso próprio mérito. Emmanuel complementa: as portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa asas de amor e sabedoria. Quando ele fala que as portas do céu permanecem abertas, eu lembrei de uma passagem do capítulo 10 do Evangelho de João, quando Jesus vem falar na passagem do bom pastor, que ele vem se dizer que a porta, eu sou a porta. Quem passa por mim tem vida em abundância. Porém, passar pela porta do Cristo significa nos depararmos com a porta estreita, aparentemente. Porque Kardec vem escrever a respeito da passagem da porta estreita do Evangelho de João, que a porta possui a sua própria medida. O que a faz ser estreita são os nossos excessos, orgulho, vaidade, egoísmo e toda a sua derivação. E aqui, o benfeitor vem complementar. Concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um dever de talhá-las. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. E aqui uma reflexão. O que é perseverar para o Cristo? Perseverar para o Cristo significa continuarmos mesmo diante das nossas dificuldades. Lembremos, por exemplo, da passagem do óbolo da viúva, que aquela senhorinha ofereceu como um ato de adoração a única moeda que tinha. Ela fez algo, abre aspas, de coração, fecha aspas. O que se quer dizer com isso? Não nos preocupemos se vamos errar.
nos preocupemos se o nosso comportamento está alinhado com as diretrizes encampadas por Jesus. Devemos refletir sobre a utilidade que nós estamos dando à nossa atual reencarnação. A utilidade do tempo. Por falar em utilidade, até o próximo episódio, capítulo 37 do livro Pão Nosso, intitulado Seria Inútil. Você tem alguma sugestão? Você tem algum comentário? Você tem alguma dúvida? De onde você é? Você conhece a Comunhão Espírita de Brasília? Se porventura você morar em Brasília e não conhece, o que te impede de vir? Você conhece algum centro espírita? Diz aí qual que você porventura frequente. Um abraço e até a próxima.